Daniel Hughes estava sentado sozinho à mesa da cozinha, os dedos calejados agarrados a uma garrafa de cerveja gelada enquanto encarava a mancha de batom na taça de vinho de Raquel da noite anterior. A casa estava silenciosa, silenciosa demais para 19h30 de uma quinta-feira. Antes ela estaria ali, perguntando sobre o dia dele na oficina enquanto o jantar cozinhava no fogão. Agora a cozinha parecia um museu da vida que tinham vivido antes. Cada objeto, uma relíquia de algo perdido. Vou sair com as amigas de novo, Raquel anunciará naquela manhã, mal levantando os olhos do celular enquanto servia o café. Seu polegar deslizava pela tela com uma eficiência prática, protegendo qualquer conversa que prendesse sua atenção mais do que seu marido, com quem era casada há 14 anos. Já são 3 vezes esta semana, observou Daniel, mantendo a voz neutra. Então respondeu ela na defensiva com a aspereza vindo logo em seguida, a Sarah está passando por uma fase difícil com o Tom. Ela precisa de apoio. Daniel assentiu, embora na semana passada tivesse sido Jéssica quem precisará de apoio depois de um término doloroso. Na semana anterior, uma tal de Miranda, de quem ele nunca ouvirá falar. Os nomes mudavam a cada noite. Uma série rotativa de álibis que nunca se encaixavam. Ele tomou outro gole de cerveja e examinou as mãos. Manchas permanentes de graxa sob as unhas, pequenas cicatrizes de anos de juntas machucadas e chaves de fenda escorregadias. Essas mãos haviam construído uma vida, consertado inúmeros motores, amparado Raquel durante abortos espontâneos e a morte de sua mãe. Agora pareciam inúteis, incapazes de reparar o que quer que tivesse se quebrado entre elas. As mudanças começaram há cerca de 1 ano, sutis como um pequeno vazamento no sutiã. Roupas novas apareceram em seu armário, blusas de seda e vestidos justos que ela nunca usava para ele. Ela se matriculou em uma academia, mas sua rotina nunca parecia consistente. Seu celular, antes deixado casualmente em balcões e mesas de cabeceira, agora vivia em sua mão ou trancado na bolsa. Você está sendo paranoico, ele repetia para si mesmo por meses. É isso que acontece depois de 14 anos. As pessoas mudam. Mas a paranoia não explicava o novo perfume, algo caro e desconhecido que impregnava suas roupas naquelas noites. Não explicava por que ela havia parado de usar o colar de aniversário que ele economizara por 6 meses para comprar para ela, ou porque o quarto deles havia se tornado um lugar onde 2 estranhos dormiam em lados opostos de uma cama king size. Raquel saiu do quarto e o peito de Daniel apertou. Ela estava deslumbrante em um vestido preto que ele nunca tinha visto antes. Seus cabelos ruivos estilizados em ondas suaves que deviam ter levado 1 hora para ficarem perfeitos. Os brincos também eram novos. Pequenos diamantes que captavam a luz quando ela se movia. Você está bonita, disse ele, sinceramente. Obrigada, respondeu ela sem encará-lo, ocupada conferindo a bolsa em busca de chaves, celular e carteira. Não me espere acordado. Sarah quer ir àquele bar de vinhos novo no centro. Posso me atrasar. Qual? Perguntou ele com uma pausa quase imperceptível. Revolution, acho que é esse o nome, respondeu ela. Daniel não disse nada. Apenas observou enquanto ela calçava saltos que pareciam altos demais para uma noite casual entre amigas. Ele havia passado em frente ao Revolution ontem. Estava fechado para reformas, já fazia 2 semanas. Ela se aproximou dele para o beijo de despedida, aquele selinho obrigatório que havia substituído os abraços demorados dos primeiros anos. Seus lábios mal roçaram sua bochecha, frios e eficientes. O perfume o atingiu novamente, definitivamente não o aroma de baunilha que ele havia comprado para ela no Natal. Divirta-se, ele conseguiu dizer. Obrigada, querido, ela respondeu. O carinho soou vazio, como um ator esquecendo de colocar sentimento em suas falas. A porta se fechou atrás dela com um clique suave. Daniel ouviu seus saltos na entrada da garagem, a porta do carro bater, o motor ligar. Ele foi até a janela e observou as luzes traseiras desaparecerem na rua tranquila. Ela costumava acenar do carro. Agora, nem sequer olhava para trás. Ele voltou para a mesa da cozinha e sua cerveja que esquentava. A casa se acomodou ao seu redor com rangidos e suspiros familiares, mas agora parecia diferente. Menos como um lar e mais como um cenário para um casamento que só existia quando ambos estavam presentes para representá-lo. Daniel pegou o celular, o polegar pairando sobre o contato dela. Ele poderia ligar, inventar alguma desculpa sobre ter esquecido a que horas ela chegaria em casa, mas sabia que ela não atenderia. Ela nunca mais atendia nas noites das garotas. Enquanto estava sentado na escuridão crescente da cozinha, algo mudou em Daniel Hughes.
A aceitação paciente que o definia, a natureza estável e confiável que o tornava um bom marido e um excelente mecânico, endureceu e se transformou em outra coisa. Ele estava cansado de perguntas sem respostas, cansado de fingir que não notava a distância entre eles aumentar a cada dia que passava. Ele decidiu que pararia de se perguntar e começaria a descobrir a verdade. Custasse o que custasse, o pacote chegou à oficina durante o horário de almoço de Daniel na sexta-feira, pequeno e inofensivo em seu envelope da Amazon. Ele assinou o recebimento com os dedos engordurados, o estômago embrulhado pela consciência do que havia dentro. Por 3 dias ele pesquisou rastreadores GPS com a mesma atenção metódica que aplicava aos fluxogramas de diagnóstico de transmissões defeituosas. Duração da bateria, intensidade do sinal, opções de montagem magnética, cada especificação pesada e medida. O que é isso? Tommy, seu jovem aprendiz, perguntou com a boca cheia de sanduíche submarino. Equipamento de diagnóstico, respondeu Daniel, o que não era totalmente mentira. Ele estava diagnosticando algo, só que não um motor. O rastreador era menor do que ele esperava, do tamanho de uma caixa de fósforos, com uma base magnética potente que se fixava firmemente em qualquer superfície metálica. O aplicativo que o acompanhava prometia atualizações de localização em tempo real, histórico de rotas e alertas de geolocalização, ferramentas para pais preocupados e gestores de frotas, segundo o site. Nada sobre maridos desconfiados. Naquela noite, Daniel esperou até Raquel sair para sua aula de yoga, ou para onde quer que ela fosse nas noites de sexta-feira. Ele lhe daria 20 minutos, tempo suficiente para estar bem longe da vizinhança. O dispositivo parecia pesado em seu bolso enquanto caminhava até a entrada da garagem, mais pesado do que seus 57 gramas deveriam permitir. Seu Camry estava estacionado sob a luz do sol poente, recém-lavado e encerado. Daniel fazia a manutenção daquele carro há 8 anos, trocava o óleo, fazia o rodízio dos pneus e havia trocado o alternador na primavera passada. Ele conhecia cada centímetro da parte de baixo do carro, o que fazia a instalação parecer uma violação ainda maior. Ele deslizou para debaixo do para-choque traseiro, com a lanterna entre os dentes, e encontrou o ponto perfeito, escondido atrás do compartimento do estepe, onde os respingos da estrada não o alcançariam, mas o sinal ainda seria transmitido com clareza. O ímã clicou contra o metal com um estalo suave que soou como um sinal de confirmação. De volta ao interior, Daniel baixou o aplicativo e criou uma conta com um endereço de e-mail descartável. A configuração era surpreendentemente simples, claramente projetada para usuários sem conhecimento técnico. Em poucos minutos, um ponto azul apareceu na tela do seu celular, parado na entrada da garagem. Ele o observou por um instante, essa representação digital do seu casamento, e então guardou o celular no bolso. Raquel voltou 90 minutos depois com o tapete de yoga debaixo do braço, vestindo as mesmas roupas que usava quando saiu. Mas seu cabelo estava perfeito. Nenhum fio fora do lugar. Nenhum sinal do rabo de cavalo que ela sempre usava nas aulas de yoga. O tapete parecia impecável sem uso. Boa aula? Perguntou ele do sofá. Ótima. Muito centrada, respondeu ela, indo direto para o chuveiro, levando o celular consigo. Naquela noite, Daniel ficou acordado estudando o histórico do aplicativo. O estúdio de yoga ficava a 15 minutos de distância, mas ela dirigiu 25 minutos até um bairro residencial em Riverside, estacionou por exatamente 1 hora e voltou para casa. O endereço ainda não significava nada para ele. Nas 3 semanas seguintes, Daniel desenvolveu uma rotina. Todas as manhãs, ele verificava os dados da noite anterior para garantir que o carro não tivesse se movido. Durante o trabalho, ele resistia à tentação de monitorar constantemente, limitando-se a revisões na hora do almoço. Mas as noites em que Raquel saía se tornavam sua obsessão. Ele se sentava em sua poltrona reclinável, cerveja em uma mão, celular na outra, observando o ponto azul navegar pela cidade. Estacionamentos de restaurantes que correspondiam aos destinos declarados por ela, seguidos por desvios inexplicáveis. Shoppings onde ela estacionava por horas, mas voltava para casa de mãos vazias. Aquele mesmo endereço em Riverside apareceu mais 4 vezes. Embora ela nunca tivesse mencionado visitar alguém naquela área, os dados se acumulavam como evidências em um caso que ele não queria investigar. Capturas de tela preenchiam uma pasta oculta em seu celular. Padrões começaram a surgir. As quintas-feiras eram as noites mais longas, começando com destinos legítimos antes de se desviarem para rotas misteriosas. Os extratos do cartão de crédito que ele nunca se dera ao trabalho de revisar agora mostravam cobranças que não correspondiam aos locais declarados por ela.
Um restaurante em Riverside quando ela supostamente estava no centro da cidade. Um posto de gasolina a 65 quilômetros de distância quando ela alegava estar fazendo compras no comércio local. Você está bem? Perguntou Tommy certa tarde, flagrando Daniel olhando para o celular em vez de prestar atenção ao trabalho que tinha pela frente. Você parece distraído ultimamente. Só cansado, respondeu Daniel, guardando o celular no bolso. A Raquel tem saído muito. A casa parece vazia. Minha namorada fez isso por um tempo, disse Tommy com cautela. Acontece que ela estava planejando uma festa surpresa para mim. Daniel forçou um sorriso. Talvez seja isso, respondeu ele, sabendo que não era bem assim. Mas ele sabia que não era bem assim. O rastreador havia se tornado sua janela para uma vida paralela que Raquel estava vivendo, uma que existia nos espaços entre suas mentiras. Cada notificação era como uma descoberta e uma traição ao mesmo tempo. Ele estava violando a privacidade dela para descobrir as violações que ela cometia contra o casamento. Uma destruição circular que o consumia mesmo quando ele não conseguia parar. Exatamente 3 semanas depois de instalar o rastreador, numa quinta-feira à noite, Raquel anunciou mais uma noite das garotas. A Sarah precisa muito da gente agora, disse ela, checando a maquiagem no espelho do corredor. O divórcio dela está ficando feio. Daniel se perguntou se Sarah sequer existia ou se era apenas mais uma personagem fictícia na elaborada encenação de Raquel. Aonde você vai? Perguntou ele. Aquele bar de coquetéis novo no centro. O Revolution já deveria estar aberto, ela respondeu. Ele tinha passado de carro pelo Revolution ontem. Ainda estava fechado para reformas. Ficaria assim por mais um mês, segundo a placa. Parece divertido, disse ele. Cuidado. Ela lhe deu um beijo na bochecha, aquele mesmo gesto frio e obrigatório, e foi embora. Daniel já estava abrindo o aplicativo de rastreamento antes mesmo do carro dela sair da garagem. Por um instante, o ponto se moveu em direção ao centro da cidade, e ele se perguntou se talvez dessa vez ela tivesse dito a verdade. Então, virou para o leste, afastando-se da cidade, em direção à rodovia. Daniel largou a cerveja e se inclinou para a frente, observando o ponto acelerar na estrada. Isso era novidade. Em 3 semanas de rastreamento, ela nunca tinha saído dos limites da cidade. Seu coração disparou enquanto o ponto continuava para o leste, quilômetro após quilômetro, muito além de qualquer destino razoável para uma noite entre amigas. 40 metros. Ela estava a 40 metros de distância, adentrando o território rural em direção a lugares onde Daniel não ia desde as pescarias do ensino médio. Ele abriu a visão de satélite, dando zoom enquanto o ponto finalmente diminuía a velocidade, saía da estrada principal e seguia o que parecia ser uma estrada particular. O ponto parou de se mover. Daniel encarou a tela naquele ponto no meio do nada, que representava o fim do seu casamento. Ele tirou um print da localização e abriu um navegador para pesquisar o endereço. Sua esposa estava a 64 quilômetros de casa em uma cabana à beira de um lago, propriedade de alguém chamado Michael Henley. E Daniel finalmente tinha um nome para o que suspeitava o tempo todo. Daniel ficou paralisado em sua poltrona reclinável, encarando o ponto azul que não se movia há 20 minutos. Sua cerveja havia esfriado, esquecida em sua mão esquerda, enquanto a direita segurava o telefone como se fosse sua tábua de salvação ou uma arma. A imagem de satélite mostrava uma cabana modesta cercada por árvores, com um pier particular que se estendia para dentro do lago. O tipo de lugar para fins de semana românticos, não para uma noite entre amigas. Michael Henley. Daniel ruminou o nome em sua mente enquanto abria o Facebook em seu laptop. Levou menos de 5 minutos para encontrá-lo. Um empreiteiro com sua própria empresa de construção, a Henley Custom Homes. O perfil era público, cheio de fotos de obras, caminhões caros e um barco que provavelmente custava mais do que Daniel ganhava em um ano. Divorciado segundo seu status de relacionamento de 8 meses atrás, originalmente da cidade deles, mas agora morando em Riverside, a mesma área onde Raquel havia feito aquelas visitas inexplicáveis nas últimas 3 semanas. As fotos do perfil mostravam um homem que claramente se cuidava. Selfies na academia, fotos de trilhas, o tipo de riqueza casual que vinha de ser dono de um negócio de sucesso em vez de trabalhar para 5 anos mais novo que Daniel, com uma cabeleira farta e o sorriso confiante de alguém que nunca passou um dia embaixo de um carro coberto de graxa, se perguntando como pagar as contas. Daniel clicou em mais fotos. Lá estava uma foto de grupo de um torneio de golfe beneficente de 4 meses atrás. Empresários locais e seus convidados. Ele quase não a viu ao fundo, parcialmente escondida atrás de outra mulher.
Mas lá estava Raquel, rindo de alguma coisa com uma taça de vinho na mão, perto o suficiente de Michael para sugerir intimidade sem confirmá-la. A data coincidia com um fim de semana que ela supostamente passou visitando a irmã em Columbus. Daniel se ofereceu para ir com ela, mas ela insistiu que ele ficaria entediado, que era só conversa de garotas e compras. Na verdade, ele ficou aliviado. Passou o fim de semana reconstruindo o motor de um Mustang clássico. Mais buscas revelaram o Instagram de Michael, também público. Daniel percorreu meses de postagens, procurando qualquer sinal de Raquel. Encontrou nos detalhes uma mesa posta para dois em uma churrascaria cara, datada de 2 semanas atrás, a noite em que Raquel teve seu clube do livro. Uma foto do pôr do sol de um mirante que Daniel reconheceu, postada em uma quinta-feira quando Raquel trabalhou até tarde. Nunca o rosto dela, nunca nada definitivo, mas a coincidência de datas era perfeita demais para ser mera coincidência. O lado mecânico de Daniel entrou em ação, abordando isso como um problema de diagnóstico complexo. Ele criou uma planilha cruzando os locais declarados por Raquel com os dados de GPS e as postagens de Michael nas redes sociais. O padrão era inegável. Cada noite das garotas correspondia a lacunas na atividade online de Michael. Cada cobrança inexplicável no cartão de crédito deles combinava com os tipos de lugares que Michael frequentava. O endereço em Riverside que Raquel visitou 5 vezes em 3 semanas. A casa de Michael confirmada por uma foto dele em frente à mesma casa. 6 meses atrás. O ponto azul ainda não havia se movido. Daniel andava de um lado para o outro na sala, enquanto a raiva e a mágoa lutavam pelo controle. Uma parte dele queria dirigir aqueles 40 metros agora mesmo, arrombar a porta e confrontá-los. Mas a parte racional, a parte que passou 3 semanas reunindo cuidadosamente provas, sabia que não devia. O confronto só levaria a negações, lágrimas, talvez um remorso passageiro antes que o padrão se repetisse. Ele se obrigou a sentar-se novamente para documentar tudo. Capturas de tela dos perfis de Michael, a localização do GPS, extratos de cartão de crédito com cobranças suspeitas destacadas. Ele carregou tudo para um serviço de armazenamento em nuvem, criando um backup do backup. Se isso acabasse no tribunal de divórcio, ele precisaria de provas. Indiana era um estado sem culpa, mas o adultério ainda poderia afetar a divisão de bens e a pensão alimentícia. A ideia de advogados e processos judiciais tornava tudo real de uma forma que 3 semanas de suspeita não haviam conseguido. Isso não era apenas uma fase difícil ou uma crise de meia-idade. Raquel estava ativamente escolhendo outro homem, construindo uma vida secreta inteira enquanto Daniel fazia papel de bobo em casa. Seu telefone. O celular tocou. Uma mensagem da Raquel. Me divertindo muito. A Sarah finalmente voltou a rir. Talvez chegue mais tarde do que o planejado. Não me espere acordada. Te amo. A crueldade casual da situação o deixou sem fôlego. Ela estava deitada nua na cama de outro homem. Ele tinha certeza disso agora. E ela continuava mandando mensagens para ele com essas pequenas mentiras perfeitas. O te amo no final soou como uma zombaria. Daniel digitou e apagou uma dúzia de respostas. Finalmente decidiu escrever. Que bom que ela está melhor. Se cuida. Ele voltou a estudar Michael Henley, tentando entender o que Raquel via nele além do dinheiro e da aparência óbvios. As postagens do homem revelavam alguém que vivia em grande estilo, uísque caro, investimentos em criptomoedas, frases motivacionais sobre sucesso e perseverança. Tudo que Daniel não era. Enquanto Daniel consertava carros para famílias trabalhadoras, Michael construía mansões para os ricos. Enquanto Daniel chegava em casa coberto de suor honesto e óleo de motor, Michael provavelmente cheirava a perfume caro e a possibilidades. O rastreador mostrou movimento. Daniel observou o Dodge se afastar da cabine, iniciando a jornada de 40 metros de volta para casa. Ele calculou o tempo. Ela precisaria de pelo menos 1 hora para dirigir de volta. Talvez parasse em algum lugar para se refrescar, se arrumar. Isso lhe dava tempo para se preparar. Ele caminhou até o quarto deles, olhando para ele com olhos renovados. A foto do casamento deles na comoda. Os dois tão jovens, tão certos do futuro juntos. A caixa de joias de Raquel, repleta de peças que ele comprará ao longo dos anos, economizando cada centavo para cada aniversário e data comemorativa. A cama que compartilharam por 14 anos, agora contaminada pela lembrança de onde ela estivera. Daniel tirou uma mala do armário e parou. Não, ele não seria o primeiro a ir embora. Aquela casa também era dele, paga com seu suor e sacrifício. Se alguém fosse embora, seria ela.
Em vez disso, foi até a garagem, pegou sua caixa de ferramentas e a levou para o quarto de hóspedes. Lá dentro, embaixo de chaves e jogos de soquetes, colocou a pasta com as evidências que vinha reunindo. A existência do rastreador GPS permaneceria seu segredo por enquanto, uma garantia contra quaisquer mentiras que ela pudesse contar. O ponto azul estava na metade do caminho para casa. Daniel voltou para sua poltrona reclinável, ajeitou-se como se estivesse cochilando, ligou a TV em volume baixo e jogou algum jogo que não lhe interessava. Precisava parecer normal, alheio, o mesmo tolo confiante que fora por meses. Quando a chave de Raquel girou na fechadura 0h47, Daniel já tinha aperfeiçoado sua atuação. Ele se mexeu como se tivesse acabado de acordar, piscando para ela na porta. Oi, murmurou. Divirta-se. Me diverti muito, ela respondeu, sem encará-lo diretamente. A Sarah está muito melhor. Vou tomar um banho e dormir. Reunião cedo amanhã. Certo. Te amo, disse ele. Eu também te amo, ela respondeu. As palavras não significavam nada agora, apenas sons que faziam por hábito. Daniel ouviu o chuveiro ligado, imaginando-a lavando as evidências de sua traição, apagando o toque de Michael com sabão e água quente. Quando ela finalmente se deitou, permanecendo de lado, mantendo aquela distância cuidadosa entre eles, Daniel ficou completamente imóvel. Ele havia descoberto a verdade, todos os 40 minutos dela. Agora ele só precisava decidir o que fazer com ela. Mas quando o sono finalmente o venceu, um pensamento se cristalizou com perfeita clareza. O casamento deles havia ultrapassado o ponto de recuperação, e nenhum diagnóstico, por mais rigoroso que fosse, poderia consertar o que Raquel havia escolhido destruir. Amanhã ele começaria a planejar sua resposta. Esta noite, lamentaria a morte do que eles costumavam ser antes dos rastreadores GPS e das cabanas à beira do lago. Antes de Michael Henley e 40 metros de mentiras. O telefone tocou às 0h23, exatamente 4 dias depois de Daniel ter observado o ponto azul na cabana de Michael Henley. Ele estava acordado novamente, a insônia agora sua companheira noturna. O som agudo e eletrônico quebrou o silêncio. Alô? A voz de Daniel estava rouca de tanto sono. Senhor Hughes, aqui é o delegado Connor, do gabinete do xerife do condado. O senhor é o marido de Raquel Hughes? Perguntou a voz. O quarto pareceu girar. Sim, o que aconteceu? Respondeu ele. Senhor, houve um incidente. Sua esposa foi baleada. Ela está sendo levada para o Hospital Geral do Condado. Ela está viva, mas o senhor precisa ir ao hospital imediatamente, explicou o delegado. Daniel se sentou, sua mente lutando para processar as palavras. Tiro? Como? Onde? Perguntou ele. Em uma residência na Lake Chapel Road. Senhor, não posso fornecer mais detalhes por telefone, mas por favor, venha ao hospital. Pergunte pela detetive Williams quando chegar, instruiu o delegado Connor. Lake Chapel Road. Daniel sabia exatamente onde era. Ele a observara em imagens de satélite por 4 dias. A cabana de Michael Henley. Vestiu-se mecanicamente, jeans e a primeira camisa que pegou, seus movimentos automáticos enquanto sua mente trabalhava a mil. Enquanto dirigia pelas ruas vazias em direção ao County General, os cenários se desenrolavam. Roubo, invasão domiciliar, um acidente de caça. Mas no fundo, na parte de si que se preparava para o confronto, ele sabia que nenhuma dessas hipóteses era verdadeira. A sala de emergência estava iluminada por luzes fluorescentes fortes após a viagem na escuridão. Uma enfermeira o encaminhou para uma sala de espera onde a detetive Williams, uma mulher de aparência cansada na casa dos 50, o recebeu com uma simpatia ensaiada. Senhor Hughes, sou a detetive Williams. Sua esposa está na sala de cirurgia. O ferimento era grave, mas os paramédicos chegaram a tempo. Os médicos estão otimistas, explicou ela. O que aconteceu? Perguntou Daniel, mantendo a voz firme, usando o mesmo controle que lhe permitirá fingir normalidade por 3 semanas e 4 dias. Williams o observou atentamente. Houve um tiroteio na Lake Chapel Road, número 4847. Sua esposa foi encontrada com um ferimento de bala no abdômen. Um homem chamado Michael Henley foi declarado morto no local, relatou ela. Daniel sentiu as palavras o atingirem, mas não demonstrou nada. Eu não entendo. O que Raquel estava fazendo lá? Perguntou ele. A expressão da detetive permaneceu neutra. É isso que estamos tentando determinar. O senhor sabia que sua esposa sabia, Sr. Henley? Indagou ela. Não, respondeu ele. A mentira veio fácil. Foi um assalto? Temos alguém sob custódia. Linda Henley, ex-esposa da vítima. Ela confessou o crime, revelou Williams.
A sala de espera pareceu girar lentamente ao redor de Daniel. Mais um cônjuge, mais uma traição, mais uma pessoa levada ao limite. Mas Linda havia levado uma arma, enquanto Daniel só levará um rastreador GPS. Consegue imaginar algum motivo para sua esposa estar na casa do Sr. Henley àquela hora? Perguntou Williams, com um tom que sugeria que ela sabia exatamente por que Raquel estivera lá. Não, repetiu Daniel. Ela disse que estava bebendo com amigos no centro. Williams anotou. Sr. Hughes, preciso perguntar onde o senhor estava esta noite? Questionou ela. Em casa. Dormindo até a senhora ligar, respondeu ele. Alguém pode confirmar isso? Insistiu ela. Daniel quase riu da ironia. Seu álibi para a noite em que sua esposa foi baleada era que ele estivera sozinho em casa, abandonado novamente enquanto ela se encontrava com o amante. Não, eu estava sozinho, respondeu ele. Precisarei fazer mais perguntas depois, mas por hora, saiba que sua esposa está recebendo excelentes cuidados. O cirurgião lhe dará notícias assim que possível, concluiu Williams. Williams o deixou na sala de espera, com suas cadeiras desconfortáveis e revistas antigas. Daniel permaneceu imóvel, processando o choque entre seu confronto planejado e a resolução violenta de outra pessoa. Uma hora depois, uma mulher passou algemada. Linda Henley tinha exatamente a aparência de uma esposa traída que havia perdido o controle. Suas roupas estavam salpicadas de sangue, seu rosto inchado de tanto chorar, mas seus olhos tinham uma clareza terrível. Ela olhou diretamente para Daniel ao passar, e naquele momento eles se entenderam perfeitamente. Eram membros do mesmo clube horrível, mas ela havia pago um preço de entrada muito mais alto. O cirurgião apareceu perto do amanhecer. Sr. Hughes, sua esposa está estável. A bala danificou seu fígado e intestinos. Mas reparamos tudo. Ela teve muita sorte. Mais 1 centímetro e teria atingido a artéria hipotálamo, explicou ele. Posso vê-la? Perguntou Daniel. Ela está perguntando por você, respondeu o cirurgião. A UTI era uma sinfonia de máquinas mantendo pessoas debilitadas vivas. Raquel parecia pequena no hospital. Na cama, pálida e frágil, ligada a soro e monitores. Seus olhos se abriram quando ele entrou, imediatamente se enchendo de lágrimas. Dani, ela sussurrou. Me desculpe. Sinto muito, muito mesmo. Ele puxou uma cadeira para perto da cama, estudando o rosto dela. Mesmo agora, depois de tudo, ela era linda. Mas a beleza não era mais suficiente. Eu sei sobre o Michael, disse ele baixinho. Sei há 3 semanas e 4 dias. O rosto dela se contraiu. Não significava nada. Eu ia terminar com isso. Eu ia dizer a ele naquela noite que tinha acabado, implorou ela. Outra mentira suave e desesperada. Daniel se perguntou se ela ainda sabia o que era a verdade. Eu rastreei seu carro, continuou ele com voz casual. GPS. Eu vi você dirigindo até a cabana dele 4 noites atrás. Eu sei de tudo. Todas as noites das garotas nas últimas 3 semanas, todas as aulas de yoga falsas, todas as visitas à casa dele em Riverside. Eu tenho capturas de tela, datas, horários, tudo. Dani, por favor, nós podemos superar isso. Terapia de casal, o que você quiser. Eu te amo. Eu nunca deixei de te amar, implorou ela. Você estava na cama de outro homem quando a ex-esposa dele atirou em vocês dois. Ele está morto, Raquel. Um homem. Ela está morta por causa das suas escolhas, afirmou ele. Não é minha culpa, exclamou ela com o monitor cardíaco disparando devido à sua agitação. Ela estava louca. Eu não sabia que Linda Henley não estava louca, interrompeu Daniel. Ela foi traída como eu. A única diferença é que ela trouxe uma arma e eu trouxe os papéis do divórcio. Ele tirou o envelope do bolso do paletó. Tinha parado em casa para pegá-los na caixa de ferramentas, junto com todas as provas documentadas. Já falei com o advogado. O boletim de ocorrência vai mostrar que estamos tendo um caso. Indiana não tem culpa, mas adultério ainda importa na divisão de bens. Você ficará com metade do que sobrar depois que os advogados forem pagos, mas sem pensão alimentícia. A casa é minha. Posso provar que fiz todos os pagamentos da minha conta. Dani, você não pode. Não agora. Eu quase morri, implorou ela. Você quase morreu na cama de outro homem. Michael está realmente morto. Linda vai para a prisão. 3 vidas destruídas porque você não conseguiu terminar um casamento. Honestamente, respondeu ele friamente. Raquel tentou. Ela tentou alcançar a mão dele, mas ele recuou. Por favor, 14 anos, Dani. Isso não significa nada, perguntou ela desesperadamente. Significou tudo para mim, mas aparentemente não foi o suficiente para você, respondeu ele. Uma enfermeira entrou, verificando os monitores e ajustando soros.
Ela olhou para os dois, claramente sentindo a tensão. A senhora Hughes precisa descansar, disse ela cuidadosamente. Daniel se levantou. Estou indo embora. Meu advogado entrará em contato, anunciou. Dani, espere, Raquel chamou. Ele parou na porta, mas não se virou. Passei 3 semanas e 4 dias planejando como confrontá-la. Eu tinha discursos preparados, revelações dramáticas planejadas. Mas Linda Henley fez tudo isso por mim. Ela lhe deu uma cicatriz que você carregará para sempre. Uma lembrança do preço das suas escolhas. Michael pagou com a vida. Linda pagou com a liberdade. Você está pagando com seu casamento e sua reputação. Todos saberão por que você foi baleada, onde você estava, e eu. Estou apenas indo embora, declarou ele. Ele a deixou chorando na cama do hospital, seus súplicas o seguindo pelo corredor. No estacionamento, o amanhecer começava a despontar sobre a cidade. Daniel ficou sentado em sua caminhonete por um instante, depois pegou o celular e desativou o aplicativo de rastreamento. O ponto azul desapareceu da tela para sempre. Enquanto dirigia para casa, cruzou com os motoristas que começavam o dia a caminho do trabalho, alheios ao drama que se desenrolara durante a noite. O rádio já noticiava o tiroteio. Triângulo amoroso termina em tragédia, anunciou o locutor matinal com um entusiasmo inadequado. Ao meio-dia, todos saberiam. As mentiras cuidadosamente construídas por Raquel desmoronariam sob o peso do escrutínio público. Daniel chegou em casa quando o sol já estava alto. A casa parecia a mesma, mas tudo havia mudado. Lá dentro, preparou um café e sentou-se à mesa da cozinha onde tudo começara, encarando o espaço onde antes ficava a taça de vinho de Raquel. Seu celular vibrou com mensagens de amigos que já sabiam da notícia. Tommy da oficina, a irmã de Raquel, exigindo saber o que havia acontecido. Ele ignorou todos. Haveria tempo para explicações depois. Por ora, Daniel Hughes estava sentado em sua cozinha vazia, um homem livre pela primeira vez em meses. O rastreador GPS o levará à verdade. Mas a violência de Linda Henley lhe trouxera uma justiça que ele jamais poderia ter orquestrado. Não sentia satisfação, apenas um alívio vazio por tudo ter acabado. Michael estava morto. Linda estava sob custódia. Raquel estava destruída. E Daniel estava acabado. Ele escolhera a investigação em vez da violência, a verdade em vez de mentiras convenientes e a dignidade em vez de tentativas desesperadas de salvar algo que já estava morto. O rastreador fora sua ferramenta, a paciência sua arma, e agora o divórcio seria sua liberdade. Às vezes, a melhor vingança era simplesmente ir embora e deixar as pessoas enfrentarem as consequências de suas escolhas. Linda escolhera uma arma. Raquel escolhera o engano. Michael escolhera a esposa de outro homem. Daniel escolheu a si mesmo finalmente e completamente. E isso valia mais do que 14 anos de mentiras jamais poderiam valer. Era o suficiente. 6 meses depois, Daniel Hughes estava em sua garagem, chave inglesa na mão, reconstruindo o motor de um Camaro 1969. O sol da tarde entrava pelas portas da garagem, e o rock clássico tocava no velho rádio que ele finalmente consertara. Suas mãos estavam firmes, os movimentos precisos, o tipo de concentração que só se conquista com a paz de espírito. O divórcio fora finalizado 2 meses antes. Como previsto, o boletim de ocorrência que documentava as circunstâncias do tiroteio tornará tudo mais simples. O advogado de Raquel tentará argumentar a favor da pensão alimentícia, citando suas despesas médicas e o trauma emocional, mas o juiz não se mostrará compreensivo. O adultério documentado pela polícia tinha peso, mesmo em um estado onde o divórcio não exige comprovação de culpa. Daniel ficou com a casa, a garagem e a maior parte das economias. Raquel ficou com o carro. Ele removerá o rastreador GPS antes de transferir a propriedade, guardando o dispositivo em sua caixa de ferramentas, onde agora servia como documento e lembrete. Ela jamais saberia que estivera ali. Provavelmente sempre se perguntaria como ele descobrira o caso exatamente 3 semanas e 4 dias antes do tiroteio. Esse pequeno mistério era só dele. Chefe, a senhora Peterson chegou para buscar o Honda dela, Tommy gritou do escritório. Já vou, respondeu ele. Daniel enxugou as mãos num pano de oficina, o ritual familiar de transição do trabalho para o atendimento ao cliente. A senhora Peterson era cliente assídua, trazia seus carros para ele há uma década. Ela sorriu ao vê-lo, mas havia algo diferente em sua expressão agora, a compaixão cautelosa reservada para pessoas afetadas por escândalos. Todos sabiam. Numa cidade deste porte, o tiroteio tinha sido a maior notícia em anos. O julgamento estampou a primeira página do jornal local. Mulher condenada a 15 anos por tiroteio em Triângulo Amoroso.
Linda Henley se declarou culpada de homicídio culposo, aceitando o acordo judicial em vez de arriscar uma condenação por assassinato. Durante seu depoimento, ela detalhou como encontrou o rastreador GPS na caminhonete de Michael, o seguiu até a cabana e viu o carro de outra mulher, o carro de Raquel, na entrada da garagem. O paralelo não passou despercebido por Daniel. Ambos usaram a mesma tecnologia para desvendar a mesma traição. Mas onde Linda usou um revólver calibre 38, Daniel usou paciência. Onde ela escolheu a violência, ele escolheu a documentação. Ela estava cumprindo uma pena de 15 anos. Ele estava reconstruindo sua vida. Está funcionando perfeitamente agora, disse Daniel à senhora Peterson, entregando-lhe as chaves. O alternador novo deve durar mais 160 mil quilômetros. Você faz um ótimo trabalho, Daniel. Sempre fiz, respondeu ela. Fez uma pausa e acrescentou baixinho. Fico feliz que esteja bem. Depois que ela saiu, Daniel voltou para o Camaro. O motor estava sendo montado perfeitamente, cada peça limpa, verificada e instalada com precisão metódica. Essa era sua meditação agora. A ressurreição de máquinas quebradas. A satisfação de problemas que podiam ser resolvidos com as ferramentas e o conhecimento certos. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Dani, eu sei que você não quer ouvir de mim, mas preciso que saiba que sinto muito. Estou fazendo terapia agora, tentando entender por que destruí tudo de bom na minha vida. Eu te amava. Eu simplesmente me perdi. Espero que um dia você possa me perdoar. Daniel leu a mensagem 2 vezes e a apagou sem responder. Raquel havia se mudado para um apartamento do outro lado da cidade, perto o suficiente para que as pessoas ainda a vissem ocasionalmente. Ela mancava um pouco agora. Danos nos nervos causados pelo tiro, que provavelmente nunca cicatrizariam completamente. Ela trabalhava em um consultório odontológico, tendo perdido o emprego anterior quando o escândalo estourou. A mulher que antes deslizava pela vida em vestidos novos e diamantes agora vivia em silêncio, marcada por escolhas que não podiam ser desfeitas. Michael Henley foi enterrado no cemitério Riverside. Daniel passou de carro uma vez, não para prestar condolências, mas para confirmar a realidade da situação. Uma pequena lápide marcava o fim de um homem que pensava poder tomar o que quisesse sem consequências. Sua construtora faliu poucas semanas após sua morte. Projetos abandonados, trabalhadores dispersos para outras empresas. O telefone fixo da oficina tocou. Daniel ainda o mantinha para os clientes mais antigos que se recusavam a usar celulares. Era um novo cliente indicado por alguém que conhecia alguém. Daniel agendou o atendimento, anotou no calendário de papel. Ele ainda preferia as alternativas digitais. Os negócios estavam bons, na verdade, melhores do que antes. Havia algo em ser a vítima de um escândalo que gerava negócios por compaixão. Quando o sol começou a se pôr, Daniel fechou a oficina e foi para casa. A casa parecia diferente agora, mais leve de alguma forma, como abrir as janelas de um cômodo que estava fechado há muito tempo. Ele havia tirado as fotos do casamento, mas guardado todo o resto. Aquele era o seu espaço agora, organizado exatamente como ele queria. Pegou uma cerveja e se acomodou em sua poltrona reclinável, a mesma em que passará aquelas 3 semanas e 4 dias rastreando os movimentos de Raquel. O controle remoto da TV estava exatamente onde ele o deixará. Ninguém o mexeria. Ninguém reclamaria de suas escolhas de programas. Ninguém interromperia o silêncio confortável que ele aprenderá a apreciar. O rastreador GPS chamou sua atenção, em cima da estante, segurando algumas notas fiscais. Um dispositivo tão pequeno para revelar uma verdade tão devastadora. Ele pagará $40 por ele na Amazon, e o aparelho o salvará de anos de mentiras, talvez décadas de engano. O melhor investimento que já fizera, embora jamais o recomendasse a ninguém. Algumas ferramentas eram perigosas demais para a maioria das pessoas manusear com segurança. Daniel Hughes resolvera seu problema conjugal da única maneira possível, terminando-o completamente. Linda Henley tentará resolver o dela com violência e estava pagando o preço. Michael pagará com a própria vida por achar que podia tomar o que não lhe pertencia. Raquel pagava com uma vida inteira de arrependimento e uma cicatriz que jamais a deixaria esquecer. Mas Daniel simplesmente diagnosticar o problema, documentar as evidências e se afastara quando a violência de outra pessoa tornará o confronto desnecessário. Ele escolheu a verdade em vez de mentiras confortáveis, as evidências em vez da emoção e a paciência em vez da paixão. Agora morava sozinho em uma casa que lhe parecia mais um lar do que em anos. Trabalhava com as mãos, criando valor a partir da precisão mecânica. Dormia em paz, sem se perguntar onde as pessoas estavam ou com quem estavam.
Sua vida era talvez mais simples, certamente mais tranquila, mas era honesta. O rastreador repousava em sua prateleira, um monumento ao poder da verdade e ao perigo da decepção. Às vezes, o melhor conserto era a desmontagem completa. Às vezes, a única solução era aceitar que algo estava irremediavelmente quebrado. Daniel ergueu sua cerveja em um brinde silencioso à sua sala de estar vazia, aos satélites GPS orbitando acima, às ex-esposas aprendendo a conviver com as consequências, aos homens mortos que aprenderam tarde demais que tudo tem um preço. Ele estava livre. Completamente, finalmente em paz, livre. E assim chegamos ao fim da história de hoje. Era o que você esperava ou teve uma reviravolta inesperada? Gostaria de saber sua opinião. Compartilhe-a nos comentários abaixo e vamos conversar. Se você gostou desta história, não se esqueça de clicar no botão gostei. E se você é novo por aqui ou ainda não se inscreveu, agora é a hora perfeita para se juntar à nossa comunidade. Eu trago histórias novas e envolventes todos os dias. Então, clique no botão inscrever-se e ative as notificações para não perder nada. Obrigado por assistir e até a próxima!